Olá, olá, galera! Sejam todos bem-vindos e todas muito bem-vindas ao canal Escola Online. Eu sou a professora Daiane e hoje estamos de volta para a semana 5 do volume 3 do segundo ano do PET Minas de Língua Portuguesa com o tema Romance O Curtiço. Antes de começarmos, gostaria de pedir que vocês deixem o like, compartilhem esse vídeo com seus amigos e, claro, deixe um comentário ao final da nossa aula. Nós estamos aí em todas as redes sociais e se vocês quiserem ficar por dentro de tudo que preparamos para vocês, é só nos seguir. Inclusive, pessoal, no Instagram a gente está sempre postando dicas super especiais e tendo aí interação com vocês. Então, esses são os nossos recadinhos. Vamos para a aula de hoje. Bora comigo! Romance O Curtiço. Pessoal, O Curtiço é um romance brasileiro que é um dos principais representantes da escola naturalista no nosso país. Foi uma obra escrita pelo Aloysio de Azevedo em 1890. Aqui a gente tem uma capa, né, da LIPM Pocket, que é aí do romance O Curtiço, e vamos falar um pouquinho sobre a sua construção, sobre a temática e também sobre essa escola literária que é o naturalismo. Bom, pessoal, em resumo, o romance narra a história de diversos moradores de um cortiço no Rio de Janeiro. Se vocês não sabem o que é um cortiço, deem uma pesquisada. Mas, basicamente, é um conjunto ali habitacional, um conjunto de moradias, muito característico aí do século XIX, né? E são moradias de pessoas de baixa renda, né? São moradias de pessoas pobres, né? E aí nós temos como principal personagem o João Romão, que é um morador aí ambicioso, que é o dono do cortiço, na verdade. E ele vai construir as primeiras casas roubando materiais de seus vizinhos, junto com a Bertoleza, que é uma escrava que achava que era livre. A gente tem que ter noção aqui que esse romance ele vai tratar aí de um período histórico que está aí centrado, se encontra aí no finalzinho do período escravocrata no Brasil. Então, o cortiço ele vai ser repleto de moradores, cada um com a sua história, né? A gente tem a Rita Baiana, Firmino, Piedade, Jerônimo, Pombinha, são alguns desses moradores. E aí, esses vão representar aí, né, os pobres, né, os ex-escravizados, por exemplo. E aqui a gente tem os que representam a burguesia carioca, que é o Miranda, um comerciante português, sua esposa Estela e a filha do casal, a Zulmira. O cortiço, pessoal, é uma espécie de retrato da sociedade carioca do fim do século XIX. Aqui a gente já está partindo para uma análise, né, desse romance. Porque essa sociedade passava aí por uma reorganização social. E como eu falei, a gente está no final aí do período escravocrata, né, da escravidão. Então, eles estão aí se adequando, né, às consequências da Lei Áurea que abolia a escravidão no Brasil. E se a gente for pensar nessas consequências, a gente vai ver aí, né, a marginalização do negro, né, o negro que foi colocado aí na sociedade, né, tirado do serviço ali escravo e jogado na sociedade sem nenhum amparo, né, do governo. E mais o que a gente pode tirar disso, né? É importante que a gente saiba aí que esse romance ele traz muitas personagens negras, né? Porque vai trazer aí uma representação, né, do pós-abolição. E essas pessoas, mesmo libertas da escravidão,
foram marginalizadas, como eu acabei de falar com vocês, e tinham grande dificuldade de colocação e ascensão social. Então, é algo que a gente vai pensar, se a gente for analisar, né, sem recorrer a anacronismos, é algo que a gente vê aí uma perpetuação, uma continuidade, uma consequência até hoje. O fato dessas pessoas terem sido jogadas sem qualquer apoio do governo, né, trouxe aí uma marginalização deles, uma falta de inserção deles no mercado de trabalho, né? E aí traz um problema, né, que se perpetua até hoje e que é considerada aí uma dívida histórica, né? A qual a nação precisa reparar. E tenta reparar aí por meio das cotas, entre outros programas sociais que ainda não dão conta desse problema que começou lá no pós-abolição. Ok? Aqui nós temos, né, os desenhos aqui da Bertoleza, da Rita Baiana e da Paula, feito aí no graphic novel, que a gente já vai ver daqui a pouco. E aqui a gente pode perceber, né, como que são traçados esses estereótipos. A Bertoleza é aí uma mulher, né, corpulenta, né? Tem aí uma sensualidade. A gente vê a Rita Baiana mais sensual ainda e a Paula aí como uma espécie de mulher desprovida de qualquer beleza, né? Tem até uma aparência meio assustadora. Vamos ver como que foi feita a representação do negro, então, na obra O Cortiço. Ela vai ser basicamente delimitada aí pelo excesso de trabalho sem a devida remuneração e com atenuante da exclusão social. A Bertoleza representa muito isso, né? Ela vai trazer aí, né, essa mulher, né, essa personagem que trabalha muito e que está totalmente excluída da sociedade. Como eu falei para vocês, a Rita Baiana, ela vai trazer, né, essa mulher sensual e exótica. E aí a gente tem que prestar atenção no que quer dizer o exótico. Exótico, né, vai vir aí uma palavra que vem muito da época da exploração das colônias, né, da colonização, do branco, do europeu, quando via os povos, né, os povos que não são europeus, os povos colonizados, por exemplo, as Índias, né, então é o exótico, é aquilo que não é branco, e é aquilo também que vai provocar aí, né, uma espécie de atração justamente por ser diferente. Tá? E no caso, já digo para vocês que é pejorativo, o exótico é pejorativo sim, tá bom? E aí a gente vai ver aqui na figura da Paula as práticas religiosas que são expostas aí, né, sob um cunho pejorativo. Aqui a gente fala que é o cunho pejorativo pelo autor, mas não, gente. Ele está mostrando como que o coletivo, que o consciente, né, o consciente coletivo via a religiosidade da Paula como uma bruxa, né? E essa religiosidade, ela vai estar, né, gente, fora dos parâmetros cristãos. Por isso que vai ser olhada aí sob uma ótica pejorativa, sobre algo ruim, né? Então, vale aqui ressaltar, pessoal, que as pessoas negras, elas são representadas no romance, né, sob um pensamento racista, contra o qual a gente precisa lutar. Mas aí a gente deve pensar naquela sociedade, na sociedade em que foi produzido aquele romance. Não quer dizer que o escritor era racista, mas ele estava ali representando aquela sociedade, ele estava trazendo ali um recorte social no qual o pensamento predominante era o pensamento racista, ok? Vamos continuar aqui, gente. Outra coisa que é muito presente no livro, né, é a representação dos negros por meio da capoeira. E aqui a gente tem a citação do Galvão. Olha o que ele vai dizer pra gente. A representação das capoeiras no romance O Cortiço traz a beleza de um dos maiores símbolos da resistência negra do final do século XIX e início do século XX. Apesar de todo o preconceito em torno do tema na época, conseguimos extrair muito do que foram os capoeiras daquele período. Acabei de falar com vocês que a gente está trazendo aqui, né, nesse romance traz uma representação daquela época. E olha só, aqui nós temos a capoeira como a representação, como exemplo, símbolo da resistência negra do final do século XIX e início do século XX. Então,
a gente vai demarcar aí, a gente pode demarcar a capoeira como aí uma presença, né, como marcante aí da presença da cultura africana na narrativa. Então, indo um pouquinho além, pessoal, como a gente viu ali a imagem, né, da Bertoleza, da Paula, então a gente está falando aí do graphic novel, né, de uma ilustração do graphic novel. E aí a gente deve pensar nas adaptações que foram feitas, né? A gente viu na semana passada sobre o graphic novel e existem várias adaptações do Curtiço, que a gente considera como cânone brasileiro, né? E aí a gente tem, nessa imagenzinha que eu mostrei para vocês, né, o graphic novel do Curtiço, que foi adaptado por Ivan Jaffe, ilustrada por Rodrigo Rosa, né? E ele vai ter aí, esse graphic novel, vai ter a mesma essência da história original. A única diferença que a gente vai perceber é que ele vai ter aí as imagens, né, que vão ajudar aí na construção do imaginário, e também vai haver aí uma adaptação de cada coisinha, de cada palavra, de cada fala aí do romance, ok? E agora nós vamos falar um pouquinho sobre Aloysio de Azevedo, né, o autor. Ele nasceu no Maranhão, em São Luís do Maranhão, em 14 de abril de 1857. Foi caricaturista, jornalista, romancista e diplomata. Isso era muito comum nessa época, tá, pessoal? Um escritor não era apenas escritor. Ele desempenhava atividades, ele tinha participação aí na imprensa, entre outras coisas. Ele começou a publicar seus romances em folhetins. Não sei se vocês já ouviram, já estudaram sobre folhetim, mas ele é o traço inicial. A gente pode dizer que é ali que nasceu as novelas televisivas, porque os folhetins, né, eles poderiam trazer aí contos, romances, né, novelas que são mais curtas do que os romances, né, e aí trazia aquilo ali por capítulo, né, por partes. Então a gente tem os folhetins, depois a gente tem a novela no rádio, né, e as novelas televisivas, ok? Então aí, gente, uma das preocupações, se a gente for parar para pensar, né, em quais que são as ideias desse autor, o que ele defendia, o que ele achava da literatura e da sociedade, né, ele procurava observar e analisar os agrupamentos humanos, né? Daí que surgiram as obras Casa de Pensão, em 1884, e o Curtiço, em 1890. E aqui eu quero falar um pouquinho sobre o naturalismo com vocês. Quando ele fala sobre analisar os agrupamentos humanos, ele está falando sobre analisar os comportamentos, aquilo que era determinante, aquilo que era mais natural, os impulsos naturais do ser humano. Por isso que ele está dentro, né? Esse romance, ele é produzido dentro da estética naturalista, porque ele tinha aí, né, um viés não somente de análise, mas de demonstrar aí como que era a formação dessas pessoas, como que o meio social ele pode ser determinante sobre o comportamento do indivíduo e como cada um de nós somos levados, somos guiados por impulsos extremamente naturais. Daí a gente vai ver nessa obra, né, algumas questões como o animalesco, né, a animalização dessas pessoas, desses personagens. E não é uma animalização de trazer aí sobre um viés de preconceito, não. Mas ele tenta traçar o animalesco, que é um impulso natural do ser humano, ok? E ao mesmo tempo também mostrar como que a negligência do Estado faz com que as pessoas, né, elas tendam a ter aí comportamentos que a gente julga amoral, que nós, né, principalmente tem o pessoal da época, mas também nós, olhando assim, a gente vai julgar aquilo amoral, a gente vai julgar aquilo como estranho. Mas não, eram coisas comuns e eram coisas determinadas aí pelo meio social e também pela negligência de um Estado. Ok? Então vamos aqui às atividades, pessoal. Se vocês tiverem dúvidas, deixem aqui nos comentários, ok? Vamos lá. Número 1, o FV Minas Gerais, minha universidade preferida. Leia o texto abaixo retirado de Curtiço e faça o que se pede.
Eram 5 horas da manhã e o cortiço acordava, abrindo não os olhos, mas a sua infinidade de portas e janelas alinhadas. Um acordar alegre e farto de quem dormiu de uma sentada, 7 horas de chumbo. O rumor crescia, condensando-se, o zum-zum de todos os dias acentuava-se. Já se não destacavam vozes dispersas, mas um só ruído compacto que enchia todo o cortiço. Começavam a fazer compras na venda, ensarilhavam-se discussões e resingas, ouviam-se gargalhadas e pragas. Já se não falava, gritava-se. Sentia-se naquela fermentação sanguínea, naquela gula viçosa de plantas rasteiras que mergulhavam os pés vigorosos na lama preta e nutriente da vida, o prazer animal de existir, a triunfante satisfação de respirar sobre a terra. Então nós temos aqui um trecho do cortiço mostrando como, que esse ambiente, que esse cortiço acordava, como que era aí o início do dia nessa localidade, como que as pessoas se mobilizavam. Então vamos aqui ao que se pede na questão. Assinale a alternativa que não corresponde a uma possível leitura do fragmento citado. Então, a gente vai focar naquilo que não se encaixa de maneira alguma dentro das possibilidades de leitura, pessoal. Vamos lá. Letra A. No texto, o narrador enfatiza a força do coletivo. Todo cortiço é apresentado como um personagem que, aos poucos, acorda como uma colmeia humana. Realmente, pessoal, se a gente for pensar, o cortiço ali, ele é apresentado como um personagem. E as pessoas, nesse barulho, nesse zum, 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 pode sim representar uma colmeia humana. Então, a letra A tá ok. Vamos lá. Letra B. O texto apresenta o dinamismo descritivo, ao enfatizar os elementos visuais, olfativos e auditivos. Sim, pessoal? Ele traz aí muito desse dinamismo descritivo, que vai trazer aí os elementos, o visual, como que acorda, os cheiros, as gritarias, os elementos aí auditivos também. Então, a letra B está correta. Letra C. O discurso naturalista de Aloysio Azevedo enfatiza nos personagens de O Cortiço o aspecto animalesco, rasteiro do ser humano, mas também a sua vitalidade e energia naturais oriundas do prazer de existir. Realmente, gente? Ele traz aí até nessa citação alguma coisa sobre animal, sobre o impulso animal, e sobre esse prazer de existir, de estar sobre a terra. Então, sim, a letra C está correta. E como eu falei para vocês, o naturalismo ele vai trazer aí esses aspectos. Letra D. Através da descrição do despertar do cortiço, o narrador apresenta os elementos introspectivos dos personagens, procurando criar correspondências entre o mundo físico e o metafísico. Então, pessoal, aqui a gente não vê elementos introspectivos dos personagens. A gente vai ver aí as ações desses personagens e não há aqui, ele não procura criar correspondências entre o mundo físico e o metafísico. A metafísica fala sobre aquilo que transcende aí o mundo físico, as coisas materiais, ok? Então, a gente vai guardar aqui essa letra D porque ela não me parece ser correta, tá? Vamos à letra E. Observa-se no discurso de Aloysio Azevedo, pela constante utilização de metáforas e sinestesias, uma preocupação em apresentar elementos descritivos que comprovem a sua teoria determinista. Então, a gente tem as metáforas, as sinestesias que estão vinculadas aí, às sensações, aos elementos aí, aos nossos sentidos, ok? E aqui a gente está falando sobre a tese determinista. O determinismo, a teoria determinista diz que o ser humano ele vai ser definido pelo meio, pela raça e pelo período histórico. E ele usa, assim, as metáforas e as sinestesias. E, claro, a tese determinista está totalmente vinculada, ao discurso e às ideias naturalistas. Então, sim, a letra E está corretíssima. Então, a que não corresponde a uma possível leitura é, claro, a letra D. Não vai haver aí elementos introspectivos dos personagens e muito menos aí a busca por uma correspondência entre o mundo físico e o metafísico, ok? Vamos à atividade número 2. Em um determinado momento da história, o cortiço pega fogo e se transforma em uma confusão generalizada. Leia os 2 fragmentos abaixo e responda o que se pede.
Fragmento 1. Ninguém se conhecia naquela zumba de gritos sem nexo, e choro de crianças esmagadas e pragas arrancadas pela dor e pelo desespero. Então aqui a gente tem uma cena de um incêndio, ok? Aí as pessoas desesperadas, correndo, sendo pisoteadas, dentre outras coisas. Vamos ao fragmento 2. E começou a aparecer água. Quem a trouxe? Ninguém sabia dizê-lo, mas viam-se baldes e baldes que se despejavam sobre as chamas. Aqui nessa segunda citação, nesse segundo fragmento, a gente vê uma mobilização das pessoas em prol de apagar, né, esse incêndio. Então vamos ver aqui o que é pedido. Aponte a alternativa que explicita que os dois trechos têm em comum. Então a gente vai ver o que se intercruza aí nesses dois trechos. Lembrando que a gente está falando do incêndio, né? Mas vamos ver o que apresenta aqui nessa atividade. Letra A. Preocupação de um em relação à tragédia do outro. No primeiro trecho. E preocupação de poucos em relação à tragédia comum no segundo trecho. Não, né, pessoal? Se a gente for pensar, no primeiro trecho é uma preocupação, né, de poucos não, uma preocupação em se salvar, e no segundo trecho, se a gente pode pensar, tem uma preocupação em relação à tragédia do outro, né, quando eles se mobilizam aí para apagar o incêndio. Então a letra A não está correta. Letra B, desprezo de um pelos outros no primeiro trecho e desprezo de todos por si próprios no segundo trecho. Não, gente, não há em nenhum momento um desprezo pelo outro aqui, mas sim uma luta pela sobrevivência, né? E no segundo aí, não tem um desprezo por todos, né? Muito pelo contrário. Então, a letra B também está incorreta. Letra C, angústia de um não poder ajudar o outro no primeiro trecho e angústia de não se conhecer o outro por quem se é ajudado no segundo trecho. Eu acho que a palavra angústia não representa bem, né, o sentimento dessas pessoas nesse momento. Se a gente pode pensar, né, nesse sentimento, no primeiro era uma busca por sobrevivência, uma luta pela sobrevivência, né? E no segundo a gente vê aí uma empatia, uma união de todos. Então a letra C também não está correta. Letra D. Desespero que se expressa por murmúrios no primeiro trecho e desespero que se expressa por apatia no segundo trecho. Não existe aí murmúrios, né? Pode haver aí gritarias ou, né, alguma coisa, alguma sonoridade que represente o desespero dessas pessoas. E no segundo trecho, né, no segundo fragmento, não tem apatia de forma alguma. Existe aí toda uma ação, né? Então a letra D também não está correta. A única que sobra pra gente é a letra E. Vamos analisá-la. Anonimato da confusão e do salve-se quem puder. Ok, gente. Aqui a gente não sabe quem é quem, se houve aí os gritos, crianças sendo esmagadas, né? Uma situação totalmente complicada do salve-se quem puder, né? No primeiro trecho. E anonimato da cooperação de todos por todos, o segundo trecho. Exatamente, a gente não sabe quem é quem, a gente não sabe quem começou a trazer aí, né, a água para que esse fogo, que esse incêndio fosse apagado. Então a resposta correta é a letra E. Ok? Bora para a questão 3. Vamos lá. Não entra a polícia, não deixe entrar. Aguenta, aguenta. Não entra, não entra. Repercutiu a multidão em coro. E todo o cortiço ferveu para que nem uma panela ao fogo. Aguenta, aguenta. O fragmento acima mostra a resistência dos moradores do cortiço à entrada de policiais no local. O romance de Aloísio Azevedo, letra A, representa as transformações urbanas do Rio de Janeiro no período posterior à abolição da escravidão e o difícil convívio entre ex-escravizados, imigrantes e poder público. Aqui a gente vê, né, que a polícia ela é uma representante do poder público. Então nós temos aqui, essa letra A está correta. Existe aí o convívio de ex-escravizados, de imigrantes, como a gente viu os portugueses lá, né, que fazem parte da burguesia e do poder público. Então, por enquanto, a letra A está correta, tá, pessoal? Vamos analisar as outras aqui.
Letra B. Defende a monarquia recém-derrubada e demonstra a dificuldade da República Brasileira de manter a tranquilidade e a harmonia social após as lutas pela consolidação do novo regime. Não, pessoal, esse romance não trata da monarquia, ok? Então vamos continuando aqui. Letra C. Denuncia a falta de policiamento na então capital brasileira e atribui os problemas sociais existentes ao desprezo da elite paulista cafeicultora em relação ao Rio de Janeiro. Também não, gente. O foco principal não vai ser esse na narrativa, ok? Letra D. Valoriza as lutas sociais que se travavam nos morros e na periferia da então capital federal. E as considera um exemplo para os demais setores explorados da população brasileira. Muito pelo contrário, traz aí, né, uma luta pela sobrevivência, né? Vai trazer aí o cotidiano dessas pessoas que são marginalizadas. Então a letra D também não está correta. Letra E. Apresenta a imigração como principal origem dos males sociais porque o país passava, pois os novos empregados assalariados tiraram o trabalho dos escravos e os marginalizaram. Então, pessoal, existe sim, é uma realidade, né, que ao invés de empregar os ex-escravizados, as pessoas resolveram, né, empregar os imigrantes, mas esse não é o foco, não é sobre isso que o romance trata. Então, a resposta correta é a letra A. Representava as transformações urbanas do Rio de Janeiro no período posterior à abolição da escravidão e o difícil convívio entre ex-escravizados, imigrantes e poder público. Então, essa é a letra correta. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem deixar aqui nos comentários que a gente vai respondê-los, tá bom? Então, essa foi a nossa semana 5. Espero que vocês tenham gostado. Espero vocês para a nossa última semana, ok? A semana 6. Um beijão e tchau, tchau. Bons estudos!